Assistindo o vídeo. Isso aparece. Claudeci, Maria José. Boa noite, prezados irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho que vamos iniciar, rogando ao Senhor do Universo, o nosso Pai de infinita bondade, pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite, para que eu possa iniciar os trabalhos de início do ano 2022. Que as bênçãos do Senhor do Universo sejam conosco hoje e sempre. E que possamos, ainda nesse período que estamos vivendo, ter outras mensagens online, outras lives aqui junto a vocês, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui nesta terra, neste mundo de provas e expiações, que viemos para aprender as lições necessárias para a nossa evolução espiritual. E o tema que nós estamos trazendo hoje é um tema muito interessante, que está contido no livro A Gênese, que é o 5º livro da doutrina espírita, que é migrações e imigrações dos espíritos. Nós vamos aprender um pouco mais para o nosso entendimento que situações como essa que nós estamos vivendo atualmente neste mundo de provas e expiações é uma situação normal perante nós. Às vezes tememos essas situações, mas a doutrina espírita nos informa, prezados irmãos, que de tempo em tempo acontecem grandes calamidades, como seja o terremoto, as chuvas torrentes, vulcões e outros tantos desastres, porque se torna uma necessidade da desencarnação, ou seja, da volta de muitos espíritos para o mundo espiritual, onde é o nosso mundo real, a nossa casa real, que vai ser no futuro o mundo espiritual, para que também possa reencarnar na Terra outros milhares e milhares de espíritos que traz consigo, na sua maior quantidade, de espírito mais experiente para servir de instrumento de desenvolvimento nesta terra em que nós vivemos. Então, é muito interessante esse tema, que eu já fiz outros trabalhos com ele outras vezes, mas quando a Claudeci falou para mim que eu seria o primeiro palestrante do mês,
eu fui em busca de um tema, né, que coincidisse realmente com o momento que nós estamos vivendo na Terra. Então, não é de se desesperar, é ter calma. Aqueles que já estão determinados a voltar para o mundo espiritual, prezados irmãos, ele volta. E aqueles que ainda precisam ficar neste mundo de provas e expiações, ainda em busca de experiências, né, permanece aqui. Então, se Claudivan está por aqui ainda, é porque realmente precisa ainda aprender, vivenciar algumas experiências a mais, para que no amanhã eu esteja mais preparado, assim como eu, como vocês que se fazem presente a esta live. Vamos dar início, mas vou elevar meu pensamento junto ao de vocês e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede neste momento, para que juntos possamos aprender um pouco mais, né, para retirar de dentro de nós a preocupação com relação ao momento que nós vivemos. Isso não quer dizer que nós vamos relaxar aquilo que nós devemos continuar tendo o devido cuidado, né? Isso se faz necessário, né? Mas sem abrir espaço para que possamos adoecer. Não é bem assim, né? Devemos cuidar da saúde, ter o nosso devido cuidado, né? Agora, se algum de nós tiver ainda a necessidade de retornarmos para o mundo espiritual, essa vontade maior não está em mim, está naquele que nos comanda, o nosso amado Mestre Jesus, né? Que é o gerenciador, que é o governador desse mundo de expiações em que nós vivemos. Bom, o tema é migrações e migrações dos espíritos. Diz o seguinte: no intervalo, esse tema, prezados irmãos, está contido no capítulo 11, número 35, na página 198 do livro A Gênese. Diz o seguinte: no intervalo de suas existências corporais, que é que nós vivenciamos hoje, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Nós estamos vivenciando neste momento toda a espiritualidade que está contida nesse mundo de provas e expiações. E diz o seguinte: pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra, após diariamente migrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e migrações deste para aquele que é o estado normal. Qual é o nosso estado normal? Vai ser o estado espiritual, né? Então, todo dia nasce crianças, ou seja, espíritos que acabam de nascer neste mundo de provas e expiações. Da mesma forma que um sem número de criaturas, né, que um dia eu terei de ir, todos vocês, né, voltaremos para o mundo espiritual, né, passar lá algum tempo para
continuar a nossa aprendizagem de acordo com aquilo que nós já levamos para o mundo espiritual, né? E lá vamos, de acordo com a nossa condição espiritual, é que nós vamos receber ou não, dependendo de cada um de nós. Se aqui tivemos o devido cuidado, se aqui procuramos nos adentrar nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, se nós procuramos fazer a nossa reforma de homem ou de ser pecador, cheio de erros, para uma condição melhor, espiritualmente falando, né? Já adentrando na base fundamental desse estudo, que é a vontade de Jesus para todos nós, que possamos crescer, que possamos evoluir. Para isso, Jesus veio até nós aqui na Terra, para nos ensinar, e ainda deixou o Consolador Espírito de Verdade, para nos relembrar o que se faz necessário para a nossa evolução espiritual. Esse é o desejo de Jesus para conosco, que quer que todo aquele que está sob o seu cuidado possa adentrar nessa porta que é o Evangelho de Jesus, para que nós possamos trabalhar a nós mesmos com esses ensinamentos, trabalhando a nossa condição espiritual, evoluindo sempre, para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. Podemos dizer no futuro ainda, já vivemos uma aprendizagem, estou na carta do ABC. Claudivan não é um homem que tem uma formatura, que está bem adiantado, que já está para minha volta ao mundo espiritual. Eu estou adentrando nessa base de conhecimento, não estou pronto, assim como vocês. Quem sabe que eu terei que voltar ao mundo espiritual, com certeza absoluta, assim como vocês, e ter a necessidade ainda de reencarnar tantas vezes que faça necessário, para que através dessa abertura que já foi feita para nós, com a chegada do Consolador, né, essas instruções benéficas para todos nós, possamos criar situações benéficas para cada um de nós, a fim de que possamos avançar, prezados irmãos, no caminho da real felicidade. Para isso, Jesus disse a seus discípulos, que jamais vou esquecer isso, que pediria ao Pai que ele enviasse o Consolador à Terra, para relembrar tudo que ele ensinou e ensinar muito mais. Neste momento, nós estamos aprendendo um pouco mais através dessas lições, desse tema, migrações e imigrações dos espíritos, né? Então, no item 36, em certa época, atenção, em certa época determinada pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhe ocasionam a partida simultânea em quantidade enormes, logo substituídas por equivalente quantidade de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismas devem
portanto, considerasse como ocasião de chegada e partida coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo. Olha que trabalho extraordinário, que aprendizagem para todos nós, espíritas, né? Não tenho medo de dizer, eu vou morrer e acabou. Não. A vida continua. O próprio Emmanuel, espírito que trabalhou como guia espiritual de Chico Xavier, faleceu numa época também dessa forma. Na Itália, com explosões de terremotos, vulcões, etc., as lavras queimando, matando tanta gente, e ele foi também nesse meio. Era um homem que já tinha outras possibilidades acima de nós e que conviveu com Cristo, teve a oportunidade de se encontrar com Cristo. E assim, mas chegou aquele momento, ele teria que passar por essa situação ou por aquela situação, então passou, que é uma normalidade. Então, o que está ocorrendo neste mundo de provas e expiações, no momento atual, e que já vem há quase 2 anos, ou mais de 2 anos, atuando, e que continua, principalmente na Europa, no Brasil ainda diariamente desencarna 140, 150 pessoas, né? E nesse momento parece que está aumentando as pessoas contaminadas pela Covid, mas se é uma necessidade, não vamos temer. Vamos ter realmente, com essa base fundamentada da doutrina espírita, com essa condição que nós já adentramos no conhecimento dessa mesma base, nos fortalecer, não temer, mas sabemos agora que se torna uma coisa natural nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos. Porque no mundo felizes, não precisa acontecer mais isso. Porque já tem o nome de mundo felizes. Mas nós estamos ainda, talvez no 2º degrau da escada de Jacó. E a escada de Jacó é a subida para o universo, para o céu, como se diz, aqueles que vai para o céu, porque no céu eu já entendo que nós estamos. Né? Agora, para mundo felizes, né? Então, não devemos mais temer aquilo que está acontecendo no mundo, porque para uns intelectuais, para aquele que busca um conhecimento em formas diferentes, de orientações diferentes, de que o que está ocorrendo no mundo hoje tenha sido um trabalho do próprio homem. Eu não vou confirmar, nem vou dizer que é mentira, apenas quando nós adentramos a esses conhecimentos, que vamos nos fortalecendo, né? Procurando entender melhor o que está escrito, temos essa fortaleza, ou seja, ganhamos essa fortaleza espiritual, né? Considerando uma necessidade do ser humano passar por esses momentos. Mas vamos dar mais uma lida aqui no tema. De ela se retemperar
pela introdução à terra, né? De ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestidura. Rompimento de vestidura. O que é isso dizer? Todo dia nós trocamos de vestidura, de roupa, né? Chega também um período que nós deixamos esse corpo físico, através do processo morte, deixamos essa vestidura corporal, esse físico, que tanto nos ajudou durante esses anos que vivemos na Terra, mas ele é apenas uma vestidura. Mas eu que estou falando, eu, espírito, vocês, prezados irmãos, presentes a esta live, são espírito e vão vivenciar, após a morte, novas regiões, ou poderão ficar ainda aqui pela terra, mas tudo depende de cada um de nós. Se procurarmos atentar para os ensinamentos de Jesus, através do Evangelho redivivo, e vivenciar esse mesmo Evangelho, é claro que nós vamos ter períodos mais de melhor condição para cada um de nós. Tudo depende do hoje, do momento que nós estamos aprendendo, e trazer essa responsabilidade para dentro do nosso eu espírito e dizer conosco mesmo: eu vou fazer a minha transformação para ser um ser de bem. Eu, Claudivan, me tornar uma criatura melhor perante a sociedade, principalmente perante Deus, perante o nosso irmão maior Jesus, o governador da terra. Foi para isso que ele veio à terra, para nos ensinar, colocar em nossas mãos. Olha aí, meus irmãos, eu estou trazendo do meu Pai, com responsabilidade, todo o bem que Ele quer para cada um de vocês. E esse bem é o Evangelho. Agora, é preciso que possamos exercitar essa vontade. Eu quero ser melhor. Eu quero mudar. Sair dessa condição de uma criatura doente da alma. Não é do corpo que eu estou falando, doente da alma. Tomar medicação salutar para o meu bem espiritual. E esse bem será transformado exatamente, mudando a sua condição de um ser doente. Foi no passado, pode ter sido nessa reencarnação, mas que alguém abriu os teus olhos, o teu pensamento, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, que te levou essas considerações de amor, de compreensão, de ajuda para cada um de nós, e aceitamos, e começamos a despertar para a verdadeira vida, para a vida do Espírito, aprendendo as lições, fazendo as nossas renovações melhores, espiritualmente falando,
para que possamos exatamente vencer, não ao meu irmão, eu não vou vencer a minha esposa, a meus filhos, eu não vou vencer a minha parentela, mas eu vou vencer com a minha vontade, a mim mesmo, porque pode ser que o meu irmão não queira aceitar. Quantas vezes, numa família que são evangélicos, mas tem um daquele ali que não aceita. Não quer dizer que o evangelho já vai com... Não é assim, né? Está salvo, não é bem assim. Vai depender da sua condição de aprendizagem, da sua vivência amorosa para com ele mesmo e com os demais, né? Buscando os preceitos de Jesus, vivenciando essas lições, né? Aí sim, ele está adequado, está se adequando para dar mais um passo adiante, né? Vencendo a si mesmo. E essa é a nossa etapa aqui na terra, prezados irmãos. A vontade tem que ser maior, ela tem que ser trabalhada e bem trabalhada, em prol de nós mesmos. É claro que na medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos vivenciando, vamos servindo também de colaboradores dentro dessa mesma meta para com os nossos irmãos mais atrasados, com os nossos familiares, é claro, e com aqueles que, já nos conhecendo, pode nos procurar, a mim, a você, a todos, né? Buscando uma forma de aprender essas lições, de adentrar também, pela necessidade que ele está vivenciando, através do seu corpo físico, corpo espiritual. A dor lhe tocando forte, e você quer entrar nessa base de conhecimento, quer tomar a medicação salutar para a sua melhora espiritual. Aí vai se adequando pouco a pouco e vivenciando sempre com bondade, com amor, com dedicação a todo esse ensinamento do nosso Mestre Jesus. Vamos lá. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegada e partida coletivas, meio providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição, que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestidura, como eu disse há pouco. Nenhum espírito perece, espírito não morre, gente. Eles apenas mudam de planos, em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa única diferença, visto que, ou por uma causa, ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Eu vou trazer nesse momento um tema, se não me engano, está lá em Daniel, na Bíblia Sagrada. Olha, está escrito ao longo dos anos que se passaram, dizendo o seguinte, eu estou fazendo um resumo, para que o mundo passe para uma condição, o mundo terra em que nós vivemos, para que ele passe
para uma condição de mundo regenerador. Isso é bíblico, viu? É um livro que eu gosto de estudar muito. Passará perto de nós, no universo, um mundo que ele tem uma grande proporção de energia que puxa esse mundo que passará próximo à Terra, com o nome de intruso, dizendo que ele vai arrastar também uma coletividade muito grande desse mundo de provas e expiações. Aqui ficará apenas, ainda neste mundo, dentro dessa fase que eu falei, aquelas criaturas que pela aprendizagem e vivência do Evangelho de Jesus, né, eles poderão continuar ainda na terra fazendo o seu trabalho e aprendendo, mas já são criaturas, podemos dizer, menos animalizadas. O que é que nós assistimos no mundo atual? Isso é todo dia, é todas as horas que nós escutamos nas reportagens. Que marido que teve um momento de adentrar a um templo religioso, gravatado, com paletó, e que levava em seu bojo espiritual aquele amor determinado para aquela criatura que ia ser sua esposa. E, no entanto, após o casamento, questão de meses e de anos, essas criaturas veem o desamor. E quantos assassinatos acontecem nesse mundo de provas e expiações na atualidade? Não apenas com esses casais, mas é uma questão hoje, tamanha nesse Brasil afora, nesse mundo afora. O que acontece diariamente é todos os dias, prezados irmãos. Então, nós fazemos uma análise, né, da situação de criaturas que ainda vivem neste mundo, que não tiveram a condição ou não abriram a sua mentalidade para a condição humana, porque estão vivenciando realmente uma condição animalizada, embora com a vestimenta de um ser humano. E os nossos ouvidos é uma constante a entrada dessas informações. Aonde está o amor? O que amor foi aquele que se desmanchou, que se perdeu? Não foi aquela essência contínua na vivência da solidariedade, da compreensão, do amor entre ambos? Mas, infelizmente, acontece de uma mãe matar também o seu filho. Isso, no mundo que vivemos, não é uma coisa desastrosa, acontece mesmo. Eu não estou inventando, é uma realidade aqui na Terra. Aquele que burla a própria sociedade em busca do enriquecimento material, mata, rouba, faz o que deseja, engana. Então, são esses espíritos, prezados irmãos, que vivem na terra, mas são filhos de Deus,
É uma criação divina, que tudo que Deus criou é sagrado. Temos essa compreensão, mas são alunos a aprender essas lições que, ora, nós estamos tratando aqui do amor. Como os mundos que voam, o espaço, eles também progridem. E a Terra, ela vai chegar ao seu momento de dizer, com a vontade divina, o nosso mestre amado Jesus, no leme, né, vai chegar o momento da mudança, e se faz necessário que venha os acontecimentos naturais, podemos dizer, porque hoje eu estou compreendendo que é natural, não é uma coisa desastrosa, pela raiva, pela ira do Deus, não, é uma coisa natural para que aqueles espíritos difíceis vá conviver em mundos apropriados ainda para eles e permanecer na nossa Terra ou entre outros mundos no universo, na condição da Terra, né? Que vai passar por um período de evolução, né? Então vai ter que deixar aqueles espíritos ainda animalizados, né? Esses serão levados para mundos no universo também, né? Assim como o nosso mundo já foi um dia. Quando recebeu, ou seja, quando um belo dia, recebeu espíritos nessas condições animalizadas, e Jesus abraçou esses espíritos pelo amor, para que ele vivenciasse, ou viesse aprender, nesse mundo que nós vivemos, mundo de provas e expiações. Alguns, com certeza, tiveram um caminho mais reto, talvez voltando para aquele mesmo mundo de onde ele saiu, né? E outros continuam por aqui no nosso meio social, praticando ainda esses atos desagradáveis, né? E aquele mundo se chamava capela. A doutrina espírita nos ensina isso, nos dá essa condição de entendimento. Há renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social, sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vem dar violento impulso. Só com extrema lentidão esse progresso se realizaria, mas se faz necessário essas mudanças. Então que venha logo, não é? É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Item 37. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstância especial. Há, pois, migrações e imigrações coletivas
de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espírito, vindo misturar-se às existentes, constitui novas raças de homem. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo traz ele sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possui, o que faz que imprimam o caráter que lhe é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso só necessitam de novos corpos, sejam criados para serem por eles usados, uma vez que a espécie corporal existe. Eles encontram sempre corpo pronto para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes chegados à terra, entregam-lhe, a princípio, a população espiritual, depois encarnam como os outros. Eles chegam numa ordem talvez grandiosa, são muitos espíritos que chegam nessa condição, que são orientados para servir de instrumento de Jesus, para trazer esses benefícios espirituais, através das orientações, para a população que ainda continua na Terra. Um grupo volta para o mundo espiritual, e aquele que estava no mundo espiritual, que já conquistou uma base mais adiantada de conhecimento, mais amor, reencarnam na Terra para servir de instrumento de Jesus, com a finalidade de avançar mais rápido a esses espíritos que se encontram nesta Terra, neste momento. Então, prezados irmãos, quando nós aprendemos essas lições maravilhosas, que o Consolador trouxe até nós, eu estou falando com toda a energia do meu espírito, com esse entendimento, né? Que felicidade, a gente vive com essa aprendizagem, de saber que somos criaturas que não temos fim. Vivenciamos momentos difíceis, como nós estamos vivendo na Terra, com receio, medo, né? Tem pessoas que não saem de casa mesmo para canto nenhum, né? Temendo qualquer coisa lá fora, tendo medo de morrer. Mas o espírita hoje, aquele evangélico que se encontra, né, preparado espiritualmente falando, ele não vai temer a morte, porque a morte faz parte de nossa vida, assim como o nascimento. A criança que foi trabalhada através do amor, dos pais, e que recebe com toda a felicidade aquele que acaba de chegar na condição de filho, ele sendo preparado, espiritualmente falando, vai servir de instrumento também para ajudar aquele filho que está chegando. Ou aquele filho traz uma base mais fundamental dentro desse princípio para ensinar os pais. E assim sucessivamente. Há um ditado que na vida nada se perde, tudo se transforma. E vamos ter uma base fundamental nisso. O mal que nós estamos vendo aí, hoje, o medo, o pavor da terra, não é mal, é um benefício.
para muitos espíritos que deixam essa terra e vai para regiões, para as colônias espirituais, são recebidos, outros ficam na terra ainda pela sua condição espiritual, na condição de espírito, prezado irmão. Que no dia a dia de hoje, há espírito que vai se encontrar. Se vocês não sabem, eu sei que a norma faz presente o Paulo, né? E outros que já se fazem presente na nossa live, vai entender. Pela condição espiritual, tem aquele que morre e não se desprende do mundo que nós vivemos. Por quê? Porque ele está muito apegado ao vício, à terra em que nós vivemos. Ele não foi aquele que se preparou para uma nova viagem. Ele acha que ainda não morreu, está vivo, porque ele está se encontrando com as pessoas nos bares da vida, na rua, né? Disso nós temos certeza. Não vou falar em nome aqui, não vou falar em nome. Nós tivemos um contato com uma pessoa que muitos de vocês conheceram ele aqui na Terra. E meses, talvez anos se passaram, e nós tivemos a possibilidade de entrar em contato com ele, com essa pessoa. E ele não sabia o momento que ele estava vivendo. Me perguntou: Claudivan, eu morri. E nós tivemos a coragem do diálogo de dizer: prezado irmãos, você não morreu, você é espírito. O espírito continua bem vivo, não há morte para ele. Agora, você desencarnou. Você não está mais no seu corpo físico. Aquele corpo que lhe serviu, né, na vida que você esteve do nosso conhecimento, ele já está passando por um processo, né, devolvendo o material para o espaço. Esse material que se transforma em gases, retorna para o espaço. Na vida nada se perde, tudo se transforma. E assim fizemos uma prece, tá? E a partir daí nunca mais tivemos contato com ele, pessoalmente, no diálogo, né? Então, temos essa certeza absoluta, né? Dessas criaturas que desencarnaram, mas para eles não conhece como ele se encontra, né? Qual é o estado dele, mas ele continua na Terra, no nosso meio. Assim também são aqueles que são viciados, né, das drogas, nas bebidas alcoólicas, e assim sucessivamente, né? Aqueles que estão muito ligados à sexualidade desenfreada, que a sexualidade é uma coisa normal, é uma necessidade do ser humano, né? Mas existem aquelas situações adversas para o espírito, né? Então, isso ocorre, isso é natural, né? É na Terra ainda que vivemos, mas um dia isso tudo passará e a Terra se tornará uma condição muito melhor para aqueles que realmente na época estiverem por aqui. É obra divina, obra de Deus, né? O Consolador, Espírito de Verdade, está nos ensinando isso constantemente. Então, prezados irmãos, vamos colocar as nossas mentes, fortalecer, agradecendo a Deus, ao Senhor do Universo, pelo momento oportuno que nós vivemos na Terra, já recebendo o Consolador, o Espírito de Verdade, que veio à Terra para nos ensinar as lições necessárias para a nossa evolução espiritual. Eu não poderia deixar de trazer um tema dessa natureza para fazer com que
cada um de nós possamos abrir a nossa mente para essa realidade, ter o entendimento que a morte é apenas do corpo físico, mas nem tudo se perde, até o material que constituiu o corpo físico, ele vai se transformar e volta para o espaço para ser trabalhado. E assim sucessivamente. Então, prezados irmãos, que possamos abraçar esse pensamento de evolução, agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui na Terra, aprendendo essas lições maravilhosas para a nossa evolução espiritual e também servir de instrumento para outrem, que possamos abrir o nosso leque, o nosso livro mental, né? E dar nossa contribuição para aqueles que não têm essa base fundamental ainda. É preciso que haja a cooperação. Vai, trabalha, que o céu te ajudará. Qual o trabalho? Essa vontade, esse amor, essa dedicação. Não parar no tempo e no espaço. Somos algo, somos espírito, somos filhos de Deus, que precisamos aprender essas lições, que nos é importante, lições essas, que é como se fosse a água que vem saciar a nossa sede, a nossa necessidade espiritual. Que nós não devemos parar no tempo e no espaço, sabendo que ora também aceitamos essa responsabilidade para conosco. Eu vou me trabalhar, eu vou fazer a minha vontade, procurando vivenciar os ensinamentos de Jesus, buscando cada vez mais avançar na senda sagrada do conhecimento. Abra um leque, vivenciar essa oportunidade, essa vivência dentro dessa aprendizagem, né, para que possamos nos transformar, já lembrando que no amanhã teremos responsabilidades bem maiores conosco e com outras criaturas que vamos servir de instrumento de Jesus, a ensiná-los a ele caminhar também nesses mesmos caminhos, no caminho de Jesus, ou seja, nas veredas de Jesus, que é o caminho, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. A cada um, segundo a sua vontade, né? Então, é preciso que, nesse momento que estamos vivenciando na Terra, estamos na Terra, corpo físico, gozando de saúde, outros estão doentes, passando por suas provas, aprendendo também que provas são provas. Foi muito bom falar nesse assunto. Vamos compreender, quando se trata de provas, cabe àqueles que estão passando por esse momento de dores, de sofrimento com suas provas, né? Prova com seus familiares ou não, provas mesmo com amigos, mas que está passando por isso porque é uma necessidade. Eu, Claudivan, se eu pedir a espiritualidade maior, a oportunidade para vir à Terra, aprender essas lições,
mas sujeito também a passar por determinadas provas, por situações que eu mesmo criei no passado. Aí eu preciso ter essa coragem necessária para que nós possamos avançar com a calma, com a nova experiência, nos adequar à situação, até chegar aquele momento que Jesus vai dizer, no momento vamos eliminar essa prova, vamos dar novas oportunidades de uma vida feliz, né? De um corpo encorajado, fortalecido, né? Pelas energias que recebemos, né? Para trabalhar nesse mundo ou no outro mundo afora, né? O universo está aí cheio de mundos criados por Deus. E o nosso universo, o nosso mundo real é o universo, como já dizia Jesus. Meus prezados irmãos, que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, o nosso Criador, o Ser Supremo, derrame sobre todos nós essas energias medicamentosas e salutares em prol do nosso corpo físico e muito mais do nosso corpo espiritual. Que possamos, a partir de hoje, encorajado não pela minha palavra, mas que eu apenas estou servindo de instrumento neste momento, trazendo à tona um tema tão importante, que está contido no livro A Gênese, está lá no capítulo 11, item 35 em diante. Então, que leiam, se tem esse livro, se quer conhecer melhor, na condição de espírita, compre o livro, é muito interessante. Nós precisamos aprender, estudar, para compreender melhor as nossas vidas, prezados irmãos, e a bondade divina, que diz o seguinte, veja só, uma bondade, chamo isso uma medicação salutar. Eu vou tirar esses espíritos que estão passando por essa fase, vão voltar para o mundo espiritual, onde também vão receber novas orientações. Então, devolvendo também para aquele mundo de provas e expiações, um grupo de pessoas, de espíritos mais experientes, para ajudar aqueles que lá estão, que já chegaram ou que vão chegar também, né? Para aprender as lições que nós temos que ensinar sobre a égide de Jesus. Não é interessante? Não é oportuno esse trabalho? Então, mas para tal, é preciso que nós usemos a nossa vontade de aprender. Não é só ouvir, mas se dedicar, já que sabemos que existem essas condições, de dizer, não, eu quero também aprender, porque eu vou servir de instrumento de Jesus para orientar meus filhos, orientar os meus parentes ou outros, orientar os meus amigos, mesmo aqueles que ainda não se adequaram para essa condição. Mas se eu tiver a oportunidade, eu vou trazer alguma coisinha que ele possa assimilar. Tudo isso é caridade, é amor, é dedicação por um trabalho que Jesus nos ensinou. E de trabalhar, e de crescer, trabalha e o céu te ajudará. Essa é a meta.
A todos, o meu boa noite. Jesus nos fortaleça sempre nesta caminhada. Glórias damos ao Senhor do Universo, ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, pela oportunidade que Ele disse: Claudivan, vai lá hoje, trabalha, ajuda, coopera. Eu agradeço a Ele pela saúde, pela energia, né, que nós estamos vivenciando e aprendendo a amar. Norminha, Deus te abençoe, minha querida Mari Souza, Claudecita está aqui ao meu lado, e tantos outros que se fazem presente, e todos aqueles que irão observar essa live futuramente. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, abençoe a todos, e até a próxima oportunidade. Que assim seja. Pronto, concluí.